começaremos um ciclo de seminários curriculares que se destinam essencialmente ao enriquecimento da docência e da aprendizagem. Temos hoje e amanhã de manhã, e amanhã de manhã é continuação de hoje, não são sessões contínuas, e conforme vai chegando assim vai fazendo. Ou seja, temos hoje uma parte de matéria, e essa matéria não será repetida, mas será continuada amanhã. Começamos com o Dr. Manuel Filipe Canaveira, da Universidade Nova de Lisboa. Uma figura reconhecida no que se refere, neste aspecto também, à história institucional e constitucional portuguesa contemporânea. Aqui fazendo exatamente a ponte entre as aulas do professor José Pedro Fernandes e as aulas do Paulo Cavaco, isto até tem a ver com disponibilidade, mas coincide precisamente, assim, numa charneira. Vamos com uma matéria que já não é só de ciência política, que ainda não é de direito constitucional positivo, mas também é de direito que já foi positivo. Neste caso, a história das Constituições portuguesas desde 1822. Espero que aproveitem ao máximo. Espero também que quem está à distância tenha condições de seguir estes seminários. O mesmo ocorrerá na próxima segunda-feira, por esta hora, não terça, só segunda, em que estará o professor Pierre Guy Bentif em Sociologia do Direito. E até ao fim do semestre há em Sociologia do Direito, há em Ciência Política Constitucional e há em Teologia do Direito, e vai haver diversos seminários. Bom, o melhor que faço é calar-me, porque hoje a tarde é do professor Canaveira, até porque o que eu tinha a dizer também não é especialmente importante. Bom, professor. Muito obrigado, professor. Obrigado. Bem, boa tarde. Eu costumo dar aulas sentado, às vezes levanto-me, mas costumo dar aulas sentado e, portanto, vou-me sentar. E eu gostaria de pegar hoje esta questão desta aula, gostaria de pegar pela Constituição Republicana de 1911. Porque faz 100 anos, estamos no centenário da Constituição Republicana de 1911, e por isso gostaria, a partir dela, de olhar a montante para a Constituição de 1822, para a Carta Constitucional de 1826, para a Constituição de 1838, a Carta Constitucional, depois das suas vigências, a partir de 1842, quando Costa Cabral, no Porto, restaura a Carta Constitucional, com os seus atos adicionais, e depois gostaria de olhar jusante para a Constituição de 1933, do Estado Novo, e para a Constituição, alguma coisa, de 1976, mas eu aí vou falar pouco, porque eu acho que isso é mais matéria de direito constitucional e não tanto de história das instituições, no caso, vertente, no que respeita às Constituições. Como não sou de direito, vejo isto de uma maneira diferente das pessoas de direito. Vejo isto do ponto de vista da política, vejo isto do ponto de vista das instituições. E é isso que deve acontecer sempre, quer dizer, não devemos tentar falar sem conhecimento de causa, devemos falar daquilo que achamos, que sabemos e que, em princípio, os outros nos poderão reconhecer algum valor científico. E essas diversas perspectivas é bom que sejam conhecidas dos estudantes, até porque assim podem, de facto, perceber que este objeto pode ser visto assim, pode ser visto assim, no espaço, enfim, tem uma geometria variável, não é? Pode ter uma geometria variável. E, portanto, no fundo, em ciências humanas e nas ciências jurídicas, não tanto, mas nas ciências humanas, a geometria é sempre variável. Há a opinião dos sociólogos, há a opinião dos historiadores, há a opinião dos cientistas políticos,
embora eu ande nessa linha que vai da história institucional e política à história das ideias políticas, à ciência política, porque no fundo fui obrigado a isso por razões universitárias, não é? A fazer essa evolução. Departamento de História, Departamento de Filosofia com a história das ideias políticas e agora o novo departamento, que já não é assim tão novo, desde 1997, de Ciência Política de Relações Internacionais. Bem, hoje iria falar nos direitos, liberdades e garantias. E amanhã falaria nas instituições propriamente ditas destas Constituições, nos organigramas das Constituições, como é que eles foram evoluindo. Bem, e sobre os direitos, liberdades e garantias, eu começo por chamar a atenção para a Constituição de 1911. No New York Times, em maio de 1911, saiu um artigo do Sr. Francis McCulloch, que era inglês, não era americano, era inglês, e que tinha ligações em Inglaterra com a extrema-direita inglesa. É uma coisa estranha, porque às vezes nós temos a impressão, ou temos a ideia que não existe extrema-direita em Inglaterra, mas existe, e o Sr. Mosley, na altura da guerra, aliás, da Segunda Guerra Mundial, ficou bem conhecido, o fascismo britânico, e, portanto, existe gente de direita. Em 1911 não seria tão estruturado, não usavam camisas à Mussolini ainda, mas eram o início desse caminho que iria levar ao Mosley nos anos 30 e ao fascismo britânico. Bem, que aliás teve uma fortuna histórica imensa. Basta dizer que o rei Eduardo VIII de Inglaterra criou-se a ideia de que teria abdicado por causa do seu casamento com a Sra. Simpson, mas nessas questões de política essas coisas são sempre acidentais. Provavelmente a questão foi o facto de Eduardo VIII ser um admirador do nazismo e do fascismo italiano e de ser um apoiante dessas. Mas voltemos a 1911, a maio de 1911, ao Sr. McCulloch e à Sra. Tennyson e ao Sr. Audrey Bell, que vivia aqui em Portugal, no Estoril, numa mansão do Estoril, e que era um excelente conhecedor da literatura portuguesa, tem obras sobre a poesia medieval portuguesa muito interessantes para a época, mas que era um homem que depois se tornou um salazarista convicto. Foi aliás condecorado por Salazar e pelo Estado Novo, embora no tempo da guerra, quando em 1940-41 houve a ameaça de um ataque iminente a Lisboa por parte da Luftwaffe, ele tenha tido medo de uma invasão alemã. Parece que afinal era de direita, mas temia as invasões nazis e foi para o Canadá, onde viveu mais de 2 anos e acabou por morrer. Isto tudo para quê? Para vos dizer o seguinte: há na nossa história constitucional uma ideia, e na nossa história política, uma ideia que tem feito caminho e que eu acho que é extremamente injusta, que é a de acharmos que os republicanos foram populosos, foram um bocadinho desfasados da legalidade, e que a República só durou 16 anos porque não tinham capacidade para governar o país com a devida calma. Bem, eu não direi que não existia uma certa retórica política republicana, e também a nível constitucional ela existia, que provocava alguns dissídios políticos e desordem nas ruas. Não direi isso, mas também vos vou dizendo que a República Portuguesa foi atacada de uma forma sué, aliás, como a sua congénere e modelo, a Terceira República Francesa, a partir de 1871, nomeadamente pelas forças mais reacionárias da sociedade portuguesa, os monárquicos integralistas ligados a um alentejano, embora do norte do Alentejo, de Monforte,
que era estava a faltar o nome, de Monforte, o Sardinha, o António Sardinha, e também pela Igreja, quer dizer, pela Igreja, não sejamos ingênuos, na ordem política, eu não estou a falar na ordem transcendental, e não é essa a minha vontade de falar aqui em termos transcendentais, eu não sou professor da História das Religiões nem de Teologia, mas na ordem política eu parece-me que Fátima anda muito perto daquilo que foi Lourdes para a Terceira República Francesa. Pelo menos foi algo que aconteceu, foi algo de transcendental a ter acontecido, foi que caiu na mouche para liquidar a República e o prestígio da República, num momento particularmente difícil, que é quando a República tem milhares de homens a morrer na frente de lá desse. Portanto, as coisas, não estou com isto a querer provocar, nem sequer a pôr em causa as crenças religiosas das pessoas. Eu penso até que os locais de tantas pessoas rezarem neles acabam por sacralizar, se calhar é esse o caso de Fátima e de Lourdes, mas, do ponto de vista do historiador, temos que ser claros em relação à cronologia dos acontecimentos onde Fátima se insere.